Boa noite a todos. Leonardo, professor Craig. Sou o professor Djalma, coordenador do curso de Filosofia da Faculdade de São Bento. É uma grande honra para todos nós termos o professor Craig como conferencista nesta noite. E também nós ficamos bastante felizes com esse teatro extremamente lotado. Mostra isto que o tema é um tema de grande interesse para todos nós. O professor Craig vai falar sobre o tema Deus não está morto, a ressurreição do teísmo no século XX. E, antes da conferência do professor Craig, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento integra a vida religiosa e cultural da cidade de São Paulo desde sua fundação em 1598. Na longa trajetória de atuação dos monges beneditinos, destacam-se a fundação do colégio em 1903 e da Faculdade de Filosofia em 1908, então filiada à Universidade de Louvain, na Bélgica. Assim, a nossa faculdade é a mais antiga faculdade de filosofia do Brasil. Em 1946, a criação da Pontifícia Universidade Católica foi feita com base na Faculdade de São Bento, como seu núcleo inicial. Porém, no mosteiro continuaram a funcionar cursos internos de filosofia. Em 2002, inicia-se uma nova etapa, dando continuidade a essa tradição acadêmica. A nova Faculdade de São Bento abre o curso de licenciatura em filosofia, tendo Dom Carlos Eduardo Shoa Fagundes Júnior como diretor. Em 2008, instala-se o mestrado em filosofia, com áreas de concentração em história da filosofia, lógica e filosofia da ciência, semiótica e filosofia da arte e em ética e política. Em vista de oferecer melhor contribuição para a sociedade paulistana, o Mosteiro de São Bento, na pessoa de seu abade, Dom Matias Tolentino Braga, cria no ano de 2009 a Faculdade de Teologia. O curso, além de possibilitar a formação dos monges e candidatos ao sacerdócio, também acolhe leigos em seu grupo de estudantes. Para este ano de 2012, está prevista a instalação do Centro de Estudos do Pensamento Cristão e o começo das atividades do curso de especialização em filosofia patrística e medieval. Assim, filosofia, artes e espiritualidade representam a tônica cultural das atividades realizadas pela Faculdade de São Bento. Este setor valoriza o intercâmbio com a comunidade, oferecendo uma série de propostas. As Semanas São Bento de Filosofia, o Festival São Bento de Órgão e núcleos de estudo e pesquisa que organiza palestras e eventos, como o de hoje à noite. Em particular, em nome da Faculdade de São Bento, agradeço sobretudo o professor William Craig, também a editora Vida Nova, na pessoa de seu diretor, Ken Davis, que tornou possível a vinda do professor Craig a esta faculdade, e também a Djaí Dias, que será o nosso intérprete na conferência do professor Craig, e ao nosso estudante Fábio Naté, na ponta esquerda da mesa,
que foi um deles que articulou, junto à editora Vila Nova, a vinda do professor Freire. Em particular, e de uma forma bastante especial, agradeço ao irmão João Batista, membro da comunidade beneditina e responsável pelas atividades culturais do mosteiro, que não mediu esforços para que tivéssemos este encontro hoje à noite. Muito obrigado então a todos. Passo agora a palavra à Fábia Mulher, aluna de graduação do nosso curso de filosofia, que vai fazer uma breve exposição de como começou seu interesse pela filosofia e a importância do professor Craig nesse seu interesse, e também vai fazer uma apresentação da obra do professor Craig. Boa noite a todos, meu nome é Fábio Lampert, sou estudante de filosofia na Faculdade de São Bento. O evento de hoje é tanto uma oportunidade quanto um privilégio. Uma oportunidade de ouvir como houve uma severa mudança na filosofia a partir da metade do século XX. Oportunidade de ouvir que certos pressupostos, como o naturalismo e o ateísmo, não são pretos à vez. Mas é também um privilégio, pois há alguns anos, quando me tornei cristão, pensei que todas as minhas dúvidas seriam finalmente sanadas. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Perguntas como: se Deus é capaz de fazer milagres, ele quebra as próprias leis que instituiu? Se Deus existe, ele é temporal ou atemporal? Existem evidências sérias que atestam a ressurreição de Cristo? Posso aceitá-la sem cometer algum tipo de suicídio intelectual? Ao buscar respostas para essas perguntas, percebi que, em diversos textos de filosofia da religião, havia um autor que era citado em demasia. Quando li alguns de seus livros, cheguei à conclusão de que esses problemas eram mais espinhosos do que pensava. Assim, no limite da minha compreensão, pensei: por que eu não faço faculdade de filosofia? Talvez assim eu consiga seguir os seus argumentos, ou pelo menos ler os seus livros inteiros. Pois bem, aqui estou eu, estudando filosofia. Ainda não consigo responder definitivamente a nenhuma das questões que me tiram sono, mas o autor cujos textos eu ainda tomo como principal referência está aqui nessa noite. Apresentar o currículo do professor Craig é tarefa árdua, mas não é outra minha incumbência. William Lane Craig é doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham, sob orientação de John Dee, com uma tese sobre o argumento cosmológico para a existência de Deus. E também doutor em teologia pela Universidade de Munique, sob orientação de Wolfhard Pannenberg, com uma tese sobre a historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Ele é professor pesquisador de filosofia na Escola de Teologia Talbot, em La Miranda, Califórnia. Além disso, o professor Craig é autor e coautor de mais de 30 livros e cerca de 200 artigos em revistas e periódicos acadêmicos. Alguns de seus livros são Apologética Contemporânea, a Veracidade da Fé Cristã, O Jesus nos Evangelhos, Mito ou Realidade, que é um debate entre ele e John Dominic Crossan, Apologética para Questões Difíceis da Vida, Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão, e o Calhamaço, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Todos esses livros estão disponíveis no stand atrás de vocês da editora Vila Nova. Seus vastos interesses lhe renderam debates com importantes ateus, agnósticos e anticristãos do mundo todo, como Christopher Hitchens, Anthony Flew, Bart Ehrman, John Dominic Crossan e Sam Harris. Este último, um dos 4 cavaleiros do neoateísmo, chegou a dizer que Craig é o apologista que parece colocar o temor de Deus em muitos de meus colegas ateus. Seu site www.reasonablefaith.org, que é soletrando REASONABLEFAITH, reúne dezenas de debates e palestras, além de diversos artigos e podcasts sobre filosofia e teologia. Pois bem, o evento de hoje terá o seguinte formato: a palestra durará cerca de 1 hora e depois haverá cerca de 20 a 30 minutos para perguntas e respostas. As perguntas serão escritas e entregues à mesa. Nós
Nós passamos para vocês algumas folhas de papel e vocês podem escrever suas perguntas. Se alguém não tem a folha, pode escrever em um pedaço de papel e alguém passará após a palestra para recolhê-las. Toda a palestra será traduzida pelo editor da editora Vila Nova, Jair Dias Filho, que já traduziu e revisou diversos textos do professor Craig para o português. E como o evento será gravado, eu peço a todos que, por favor, desliguem os seus celulares. O tema da palestra de hoje será Deus não está morto, a ressurreição do teísmo na filosofia do século XX. Senhoras e senhores, pela primeira vez no Brasil, professor William Lane Craig. It is a sincere and genuine delight for Jan, my wife, and I to be here with you this evening. Eu tenho o grande prazer de estar aqui com minha esposa essa noite com vocês. This is our first visit to Brazil, and we've already experienced a very warm welcome. Essa é a nossa primeira visita ao Brasil e já pudemos experimentar uma recepção muito calorosa. I'm looking forward to enjoying some churrasco. Espero ainda experimentar churrasco. And maybe learning a few steps of the samba. I'm very grateful to Vida Nova for the invitation and the sponsorship of this speaking tour. Sou muito grato à Vida Nova por patrocinar e por me convidar nessa turnê pelo Brasil. And I'm very thankful to St. Benedict's for opening their facilities to us this evening to commence the speaking trip. E sou muito grato ao São Bento por abrir as portas para esse primeiro momento aqui no Brasil. The topic this evening epitomizes the entire speaking tour that we're undertaking. O tópico de hoje à noite resume tudo aquilo que eu vou falar ao longo desses dias aqui no Brasil. I've been asked to speak tonight about the renaissance of Christian philosophy that is going on in our day. Pediram-me que falasse sobre a renascença da filosofia cristã que ocorre em nossos dias. And so without further ado to that topic, we'll turn. Então, sem mais delongas, vamos tratar do assunto. The contemporary Western intellectual world, declares the noted philosopher Alvin Plantinga, is a battleground or arena in which rages a battle for men's souls. O mundo intelectual contemporâneo no Ocidente, declara o célebre filósofo Alvin Plantinga, é um campo de batalha ou arena na qual se trava a luta pela alma dos homens. Three schools of thought struggle against each other in the competition to win the minds of thinking men and women. Três escolas de pensamento combatem-se na batalha para ganhar a mente de homens e mulheres pensantes. Enlightenment naturalism, Naturalismo iluminista, postmodern anti-realism, o antirrealismo pós-moderno and theism, typically Christian e theism. o teísmo, tipicamente teísmo cristão. It is in the field of philosophy that the decisive battles are taking place, and the outcome of these contests will reverberate throughout the university and ultimately Western culture. É no campo da filosofia que ocorrem as batalhas decisivas. E a consequência dessas controvérsias repercutirá em todo o âmbito universitário e, por fim, na cultura ocidental. In recent decades, the battle lines have dramatically shifted, and I've been asked to talk this evening about the revolution that has transpired in Anglo-American philosophy over the last generation. Nas décadas recentes, as frentes de batalha mudaram dramaticamente. Por isso pediram que falasse sobre a revolução que ocorre na filosofia anglo-americana ao longo da última geração. In order to understand where we are today, we need first of all to understand something of where we've been. Para entendermos onde estamos hoje, precisamos primeiro entender onde estávamos antes. In a recent retrospective, the eminent Princeton philosopher Paul Benassaref describes what it was like doing philosophy at Princeton during the 1950s,
60s. Numa retrospectiva recente, Paul Beneswar, eminente filósofo da Universidade de Princeton, descreve como se parecia a filosofia nas décadas de 60, 50 e 60. The overwhelmingly dominant mode of thinking was scientific naturalism. De longe, o modo de pensar dominante era o naturalismo científico. Physical science was taken to be the final and really the only arbiter of truth. A ciência física era considerada o árbitro final e, na verdade, o único árbitro. Metaphysics, that traditional branch of philosophy which deals with questions about reality which are beyond science, and hence the name metaphysics, beyond science. A metafísica, o ramo tradicional da filosofia que trata de questões sobre a realidade que estão além da ciência, por isso o nome metafísica, isto é, o que está além da ciência. Metaphysics had been vanquished, expelled from philosophy like an unclean leper. Metafísica tinha desaparecido, expulsa da filosofia como um leproso imundo. The philosophy of science, says Beneswar, was the queen of all the branches of philosophy, since it had the tools to address all of the problems. A filosofia da ciência, afirmou Beneswar, era a rainha de todos os ramos da filosofia, uma vez que dispunha de ferramentas para abordar todos os problemas. Any problem that could not be addressed by science was simply dismissed as a pseudo-problem. Qualquer problema que não pudesse ser abordado pela ciência era simplesmente descartado como um pseudo-problema. If a question didn't have a scientific answer, then it wasn't a real question. It was just a pseudo-question masquerading as a real question. A questão que não tinha resposta científica não era uma questão verdadeira, mas apenas uma pseudo-questão mascarada de questão verdadeira. Indeed, part of the task of philosophy was to clean up the discipline from the mess that earlier generations had made of it by endlessly struggling with such pseudo-questions. Na verdade, parte do trabalho da filosofia era limpar totalmente da disciplina a bagunça que essas questões anteriores tinham causado uma luta infindável. There was thus a certain self-conscious, crusading zeal with which philosophers carried out their task. Havia, portanto, certo zelo quase cruzadista, intencional, com o qual os filósofos levavam a cabo a sua tarefa. The reformers, said Beneswar, trumpeted the militant affirmation of the new faith, in which the fumbling confusions of our forerunners were to be replaced by the emerging science of philosophy. Os reformadores, diz Beneswar, alardeavam a afirmação militante da nova fé. Por essa nova fé, as confusões esdrúxulas dos nossos precursores deviam ser substituídas pela ciência emergente da filosofia. This new enlightenment, he says, would put the old physical views and attitudes to rest and replace them with a new mode of doing philosophy. Esse novo iluminismo poria as velhas questões metafísicas para dormir, substituindo-as por um novo modo de fazer filosofia. The book Language, Truth and Logic by the British philosopher A.J. Ayer served as a sort of manifesto of this movement. O livro Linguagem, Verdade e Lógica, do filósofo britânico A.J. Ayer, serviu como uma espécie de manifesto para esse movimento. As Beneswar puts it, it was not a great book, but it was a wonderful exponent of the spirit of the time. Como afirma Beneswar, não era um grande livro, mas sim um maravilhoso expoente do espírito da época. The principal weapon employed by Ayer in his campaign against metaphysics was the vaunted verification principle of meaning. A
principal arma empregada por Eyer na sua campanha contra a metafísica foi o célebre princípio de verificação de sentido. According to that principle, which went through a number of revisions, a sentence, in order to be meaningful, must be capable, in principle, of being empirically verified. De acordo com esse princípio, que passou por várias revisões, para que uma sentença faça sentido, ela deve ser capaz, em princípio, de ser empiricamente verificada. Since metaphysical statements were beyond the reach of empirical science, they could not be verified, and they were therefore dismissed as meaningless combinations of words. Uma vez que as declarações metafísicas extrapolavam o alcance da ciência empírica, não poderiam ser verificadas e, portanto, eram dispensadas como combinações de palavras sem sentido. Ayer was very explicit about the theological implications of his verifications. Ele foi bastante explícito sobre as implicações teológicas de seu verificacionismo. Since God is a metaphysical object, Ayer says, the possibility of religious knowledge is ruled out by our treatment of metaphysics. Sabendo-se que Deus é objeto metafísico, disse Eyer, a possibilidade de conhecimento religioso é deixada de fora pelo nosso tratamento de metafísica. Thus there can be no knowledge of God. Assim não pode haver nenhum conhecimento de Deus. Now, someone might say, but we can offer evidence for God's existence. Ora, talvez alguém dissesse que podemos apresentar evidências para a existência de Deus. But Ayer will have none of it. Mas ele não levaria nenhuma delas em consideração. If by the word God you mean a transcendent being, says Ayer, then the word God is a metaphysical term, and so it cannot be even probable that a God exists. Se com a palavra Deus pretende-se significar um ser transcendente, disse Eyer, então a palavra Deus é termo metafísico e não é sequer provável que um Deus exista. He explains, and I quote, to say that God exists is to make a metaphysical utterance which cannot be either true or false. Ele explica, abre aspas, dizer Deus existe é proferir uma expressão metafísica que não pode ser nem verdadeira nem falsa. And by the same criterion, no sentence which purports to describe the nature of a transcendent God can possess any literal significance, end quote. Pelo mesmo critério, nenhuma sentença que pretenda descrever a natureza de um Deus transcendente pode ter alguma significação literal. Fecha aspas. Now suppose some Christian says, but I know God through a personal experience of Jesus Christ. Suponhamos que algum cristão diga, mas eu conheço Jesus Cristo, conheço a Deus por uma experiência pessoal com Jesus Cristo. You can't deny my personal experience. Você não pode negar a minha experiência pessoal. Ayer is not impressed. Ele não se impressionaria com isso. He wouldn't think to deny that you have an experience. Ele não pensaria em negar que você tem uma experiência. Any more than he would deny that you have an experience, say, of seeing a yellow object. Assim como ele não negaria que você teve a experiência de ver um objeto amarelo. But, he says, whereas the sentence, there exists here a yellow-colored material thing, expresses a genuine proposition which can be empirically verified, the sentence, there exists a transcendent God, has no literal significance because it is not verifiable. Então, ele afirmou que, embora a sentença existe aqui uma coisa material de cor amarela, embora essa sentença expresse uma proposição genuína, capaz de ser empiricamente verificada, a sentença existe um Deus transcendente não tem significado literal, pois não é verificável. Thus, the appeal to religious experience, says Ayer, is all
altogether fallacious. Portanto, o apelo à experiência religiosa, diz ele, é totalmente falacioso. Now, I hope that you grasp the significance of this view. Espero que vocês tenham captado a importância dessa perspectiva. On this view, statements about God do not even have the dignity of being false. Por essa perspectiva, as declarações sobre Deus não têm sequer a dignidade de ser falsas. They're just ink marks on paper or sounds uttered into the air. São apenas pontos no papel ou palavras lançadas ao vento. If you say to someone, God loves you and has a wonderful plan for your life, you no more asserted something than if you had proclaimed, "'Twas weary and the slimy tones did guide and gimble in the way." Se você disser a alguém, Deus o ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, essa sentença não teria dito nada mais significativo do que se tivesse proclamado: era-lhe luz, as lesmolizas tombas soldavam e reviam os granívoros. How sympathetic to theistic faculty and students do you think a university community would be which is dominated by such a philosophical outlook? Até que ponto uma comunidade universitária dominada por essa perspectiva filosófica seria amigável com estudantes e professores teístas? And it wasn't just metaphysical statements that were regarded as meaningless. Não apenas as declarações metafísicas eram consideradas sem sentido. Ethical statements, statements about right and wrong, good and evil, were also declared to be meaningless. As declarações éticas, declarações sobre certo e errado, bem e mal, também eram denunciadas como sem sentido. Why? Por quê? Because they couldn't be empirically verified. Porque não podem ser empiricamente verificados. Such statements are just emotional expressions of the user's feelings. Tais declarações são meras expressões emocionais dos sentimentos de quem as profere. Ayer says, if I say stealing money is wrong, I produce a statement which has no factual meaning. Ayer diz, se eu digo roubar dinheiro é errado, produzo uma declaração que não tem significado factual. It is as if I had written, stealing money. É como se eu tivesse escrito simplesmente roubar dinheiro. It is clear, he says, that there is nothing here which can be true or false. Ele diz que é evidente que nessa frase roubar dinheiro nada se diz que possa ser verdadeiro ou falso. So, he concludes that value judgments have no objective validity whatsoever. Assim, ele conclui que juízos de valor não têm nenhuma validade objetiva. And the same goes for aesthetic statements about beauty and ugliness. O mesmo se aplica a declarações estéticas, declarações sobre beleza, feiura. According to Ayer, such aesthetic words as beautiful and hideous are employed not to make statements of fact, but simply to express their feelings. De acordo com Ayer, palavras estéticas como belo e horrível são empregadas não para expressar declarações de fatos, mas simplesmente para manifestar certos sentimentos. It is sobering to think that it is this kind of thinking that dominated the departments of philosophy at British and American universities during the last century up until the 1960s. É lamentável que esse tenha sido o tipo de pensamento dominante nos departamentos de filosofia de universidades americanas e britânicas durante o último século, adentrando até a década de 1960. It was not without its impact upon religious life. E a vida religiosa não escapou ao seu impacto. Under the pressure of verificationism, some theologians began to advocate emotivist theories of theological language. Pressionados pelo verificacionismo, alguns teólogos passaram a defender teorias emocionais da linguagem teológica. On their view, theological statements are not statements of fact, but merely express the user's emotions and attitudes. Na visão deles,
As declarações teológicas não são de modo algum declarações de fatos, mas expressam meramente as emoções e atitudes dos declarantes. For example, the statement, God created the world, doesn't purport to make any factual statement at all, but it's merely a way of expressing, say, one's awe and wonder at the grandeur of the universe. Então, por exemplo, a sentença Deus criou o mundo não pretende expressar nenhuma declaração factual. É meramente um modo de expressão, digamos, do espanto, do maravilhamento de alguém diante da grandiosidade do universo. The low point undoubtedly came in the mid-1960s with the so-called death of God theology. Chegou-se sem dúvida ao fundo do poço com a dita teologia da morte de Deus no meados da década de 60. On April 8, 1966, Time magazine carried a dramatic red-on-black cover story which asked, "Is God dead?" Em 8 de abril de 1966, a chamativa capa em vermelho e branco da revista Time lançava a pergunta: Deus está morto? And the article described the movement then current among American theologians to proclaim the death of God. E o artigo da capa descrevia o movimento então em curso entre os teólogos americanos para proclamar a morte de Deus. Today, that movement has disappeared. Hoje, esse movimento desapareceu. What happened? O que aconteceu? Well, what happened is a remarkable story. E o que aconteceu é uma história notável. Philosophers exposed an incoherence which lay at the very heart of the prevailing philosophy of scientific naturalism. Os filósofos trouxeram à luz uma incoerência que está no âmago da prevalecente teoria do naturalismo científico. They began to realize that the verification principle would not only force us to dismiss theological statements as meaningless, but also a good many scientific statements. Eles começaram a perceber que o princípio de verificação não nos forçaria somente a descartar declarações teológicas, como se fossem desprovidas de sentido, mas também muitas declarações científicas. So the principle undermined the sacred cow of science at whose altar they knelt. E dessa forma, o princípio acabava com a vaca sagrada da ciência ante cujo altar eles se prostraram. Contemporary physics is filled with metaphysical statements that cannot be empirically verified. A física contemporânea está repleta de declarações metafísicas que não podem ser verificadas empiricamente. As the eminent philosopher of science, Bas von Frassen, nicely puts it, do the concepts of the Trinity and the soul baffle you? Como muito bem expressou o importante filósofo da ciência Bas von Frassen, você fica atônito com os conceitos de trindade e alma? They pale beside the unimaginable otherness of closed space-times, event horizons, EPR correlations, and bootstrap models. Eles perdem totalmente o brilho quando comparados à alteridade inimaginável de espaços-tempos fechados, horizontes de eventos, correlações EPR e modelos autocarregáveis. If the ship of scientific naturalism was not to be scuttled, then verificationism had to be cut loose. Se o barco do naturalismo científico não quisesse afundar a si mesmo, o verificacionismo tinha que ser denunciado. But even more fundamentally, it was also realized that the verification principle is self-refuting. Ainda mais fundamentalmente, percebeu-se também que o princípio de verificação é autorrefutável, destrói-se a si mesmo. Simply ask yourself, is the sentence, quote, a meaningful sentence must be capable, in principle, of being empirically verified, end quote, itself capable of being empirically verified? Simplesmente pergunte a si próprio se a seguinte sentença é em si mesma capaz de ser empiricamente verificada. A sentença diz, abre aspas,
Uma proposição provida de sentido deve ser capaz de ser empiricamente verificada. Obviously not. No amount of empirical verification or evidence could serve to verify its truth. É evidente que a sentença anterior não é empiricamente verificável, não há evidências empíricas suficientes para verificar a sua verdade. The verification principle is therefore, by its own lights, merely a meaningless combination of words, which hardly needs to detain us, or at best an arbitrary definition, which we are at liberty to reject. O princípio de verificação é, portanto, segundo seu próprio critério, uma combinação de palavras sem sentido, praticamente incapaz de deter-nos, ou esse princípio é, na melhor das hipóteses, uma definição arbitrária que temos a liberdade de rejeitar. Therefore, the verification principle and the theory of meaning that it supported has been almost universally abandoned by philosophers. Por isso, o princípio de verificação e a teoria do significado que esse princípio sustentava foram quase universalmente abandonados pelos filósofos. Undoubtedly, the most important philosophical event of the 20th century was the collapse of the verificationism that lay at the heart of scientific naturalism. Sem dúvida, o evento filosófico mais importante do século XX foi o colapso do verificacionismo que estava encravado no âmago do naturalismo científico. Now, one result of this collapse has been the rise of postmodernism. Um dos resultados desse colapso foi o surgimento do pós-modernismo. Scientific naturalism, originating in the Enlightenment, is characteristic of so-called modernity, or the modern age, which is dominated by science and technology. O naturalismo científico, originado no iluminismo, é característico da chamada modernidade, ou era moderna, que é dominada pela ciência e tecnologia. The collapse of verificationism brought with it a sort of disillusionment with the whole Enlightenment project of scientific naturalism. O colapso do verificacionismo trouxe consigo uma espécie de desilusão com todo o projeto iluminista do naturalismo científico. This might seem, at first blush, a welcome development for Christian believers weary of attacks by Enlightenment naturalists. À primeira vista, isso talvez pareça um avanço bem-vindo para os cristãos, cansados dos ataques dos naturalistas iluministas. But in this case, the cure is worse than the disease. Mas nesse caso, a cura foi pior do que a doença. For postmodernists have tended to despair of ever finding objective truth and knowledge. A tendência dos pós-modernos é desesperar-se com a possibilidade de encontrar a verdade e o conhecimento objetivos. After all, if science, man's greatest intellectual achievement, cannot do so, then what hope is there? Afinal de contas, se a ciência, a maior conquista intelectual do homem, não é capaz de encontrar a verdade e o conhecimento, então que esperança há? Hence, postmodernists have tended to reject that or deny that there are universal standards of logic, rationality, and truth. Por isso, os pós-modernistas tendem a negar a existência de padrões universais de lógica, racionalidade e verdade. This claim is obviously incompatible with the Christian idea of God, who as the creator and sustainer of all things is an objectively existing reality, and who as an omniscient being has a privileged perspective on the world, grasping the world as it is in the unity of his intellect. Essa alegação é obviamente incompatível com a ideia cristã de Deus, qual como Criador e sustentador de todas as coisas, tem perspectiva privilegiada do mundo, apreendendo exatamente como ele é na unidade do seu intelecto. There is thus a unity and objectivity to truth which is incompatible with postmodernism. Portanto, a verdade possui unidade e objetividade incompatíveis com o pós-modernismo. Postmodernism is therefore no more friendly to Christian truth claims than is Enlightenment naturalism. Por isso, o
pós-modernismo não é mais amigável às afirmações de verdade do cristianismo do que o era o naturalismo iluminista. Christianity is reduced to but one voice in a cacophony of competing claims, none of which is objectively true. O cristianismo é reduzido a nada mais do que uma voz em meio a uma cacofonia de afirmações rivais, nenhuma dessas afirmações objetivamente verdadeira. Enlightenment naturalism is, however, so deeply embedded in Western intellectual life that anti-rationalist currents like Romanticism and postmodernism are doomed, I think, to be mere passing fashions. Seja como for, o naturalismo iluminista está tão profundamente imbuído na vida intelectual do Ocidente que as correntes antirracionalistas como o romantismo e o pós-modernismo estão fadadas a ser, penso eu, meras modas passageiras. After all, nobody adopts a postmodernist view of literary texts when reading the labels on a bottle of aspirin and a box of rat poison. Não, ninguém adota a visão literária pós-moderna ao ler a bula da aspirina ou então uma caixa de veneno para ratos. If you've got a headache, you better believe the texts have objective meaning. Se você tiver uma dor de cabeça, é melhor você acreditar que textos possuem significado objetivo. Clearly, we ignore the objective meaning of such texts only at peril to our lives. É óbvio que, se ignoramos o significado objetivo desse tipo de texto, colocamos nossa vida nisso. In the end, people turn out to be subjectivists only about ethics and religion, not about matters of science. Em última análise, as pessoas tornam-se subjetivistas somente em termos de ética e religião, e não nas questões que podem ser provadas pela ciência. But that's not postmodernism. That's nothing else than classic Enlightenment naturalism. Mas isso não é pós-modernismo. É nada mais do que o naturalismo iluminista clássico. It's just the old modernism in a fashionable new guise. É o velho modernismo em novo disfarce da moda. So I can't help but suspect that postmodernism is just verificationism in fancy new masquerade. Então, não consigo evitar minha suspeita de que o pós-modernismo é apenas o verificacionismo com um novo disfarce fantasioso. Underneath the costume, it's the same old subjectivism and relativism that were characteristic of modernity's view of religion and ethics. Debaixo dessa sedutora fantasia estão o velho subjetivismo e o relativismo, característicos da visão que a modernidade tinha sobre religião e ética. Fortunately, postmodernism was not the only result of the collapse of verificationism. Felizmente, o pós-modernismo não é o único resultado do colapso do verificacionismo. Indeed, in Anglo-American philosophy, postmodernism is really a rather marginal movement, being ensconced in our universities principally in departments of English, literature, and education, rather than in philosophy. De fato, no âmbito da filosofia anglo-americana, o pós-modernismo é realmente um movimento bastante marginal, abrigando-se principalmente nos departamentos de língua inglesa, de literatura e educação, e não nos departamentos de filosofia. You see, there is a philosophical price to be paid for abandoning the verification principle. Um preço filosófico tinha de ser pago para abandonar o princípio de verificação. Since verificationism had been the principal means of barring the door to metaphysics, the jettisoning of verificationism meant that there was no longer anyone at the door to prevent this dreaded and unwelcome visitor from making a reappearance. Uma vez que o verificacionismo tinha sido a principal barreira que fechou a porta à metafísica, a derrocada do verificacionismo implicava que não haveria mais ninguém à porta impedindo que esse visitante terrível e indesejado reaparecesse na metafísica. So the demise of verificationism has been accompanied by a resurgence of metaphysics in Anglo-American philosophy, along with all
of the other traditional questions of philosophy which had been suppressed by the verificationists. O falecimento do verificacionismo foi acompanhado do ressurgimento da metafísica na filosofia anglo-americana, com todas as outras questões tradicionais da filosofia que tinham sido sufocadas pelos verificacionistas. Along with this resurgence, also came something new and totally unexpected. De braço com esse ressurgimento, chegou algo novo e completamente imprevisto. The birth of a new discipline, philosophy of religion, and a renaissance of Christian philosophy. Foi o nascimento de uma nova disciplina, a filosofia da religião, e uma renascença na filosofia cristã. Since the late 1960s, Christian philosophers have been coming out of the closet and defending the truth of the Christian worldview with philosophically sophisticated arguments in the finest scholarly journals and professional societies. Desde o final da década de 60, os filósofos cristãos têm saído das tocas, defendendo a verdade da cosmovisão cristã com argumentos filosoficamente sofisticados nos melhores periódicos acadêmicos e nas sociedades profissionais. Ironically, at the same time that the theologians were writing God's obituary, a new generation of young philosophers was rediscovering this vitality. É irônico que, na mesma época em que os teólogos escreviam o obituário de Deus, uma nova geração de filósofos redescobria a vitalidade de Deus. And the face of Anglo-American philosophy has been transformed as a result. Por causa disso, a aparência da filosofia anglo-americana mudou. Just a few years after its Death of God issue, Time magazine ran a similar red-on-black cover story. Apenas alguns anos depois da sua capa vermelha e preta, a revista Time imprimiu um artigo também de capa vermelha e preta bem chamativo, e a pergunta dessa vez era: Only this time, Deus está voltando à vida? only this time the question read, is God coming back to life? Deus está voltando à vida? Era a pergunta. And that's how it must have seemed to those theological morticians of the 1960s. Deve ter sido isso que pareceu aos teólogos agentes funerários da década de 60. During the 1970s, interest in philosophy and religion continued to grow. Durante a década de 70, o interesse em filosofia da religião continuou a crescer. And in 1980, Time found itself running another major story entitled Modernizing the Case for God, in which it described a movement among contemporary philosophers to refurbish all of the traditional arguments for God's existence. Em 1980, a revista Time acabou imprimindo outro artigo principal, cujo título era Modernizando a Defesa de Deus. Nesse artigo, se descrevia o movimento entre os filósofos contemporâneos para renovar os argumentos tradicionais para a existência de Deus. Time marveled, and I quote, A Time surpreendeu-se dizendo: in a quiet revolution in thought and argument that hardly anybody could have foreseen only 2 decades ago, God is making a comeback. Abre aspas, em uma revolução silenciosa no pensamento e no raciocínio, quase impossível de ser prevista apenas 2 décadas, Deus está voltando ao seu posto. Most intriguingly, this is happening not among theologians or ordinary believers, but in the crisp, intellectual circles of academic philosophers, where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse. End quote. O mais intrigante é que isso não está ocorrendo entre os teólogos e os crentes comuns, mas nos viçosos círculos intelectuais dos filósofos acadêmicos, onde há muito tempo o consenso tinha banido o onipotente do discurso produtivo. According to the article, the noted American philosopher Roderick Chisholm believed that the reason that atheism was so influential a generation ago is that the brightest